Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar propriamente com vocês sobre milagres. A palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo de número 13, o versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Este texto é fático a advogar aqui um atributo deste Deus poderoso, que ele é um Deus imutável, ele não mudou, ele fez milagre no passado, ele faz milagre no presente e continuará fazendo milagre no futuro, porque ele é um Deus imanente, um Deus transcendente e um Deus imutável. Ele não mudou. A palavra do nosso Deus diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo a palavra do nosso Deus que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, os versículos de número 11 ao 17. Está escrito: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Eu quero orar para que Deus traga à luz a revelação que já nos foi dado aqui na sua palavra. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, neste momento exaltamos e bendizemos e te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e pela eficácia do teu poder de operar milagres, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que opera prodígios e maravilhas e que remove estações e estabelece o novo. Ó Pai, nesta hora eu clamo pela tua graça, eu clamo pelo poder do teu Espírito Santo mediante a tua palavra, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada. Ó Espírito Santo de Deus, te faça presente. Ó Espírito de Deus, eu clamo pela tua presença e pela tua direção e a tua iluminação, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo e o Senhor ainda fala na tua palavra. Eu creio e eu clamo e eu glorifico e exalto o teu santo nome, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um contexto, porque todo texto tem um contexto. E o contexto desse texto aqui é Jesus estava em Cafarnaum. E ali havia um homem muito importante, um centurião, que tinha um servo que estava enfermo. E logo quando ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, ele enviou alguns servos seus para que fosse até Jesus, rogando para que Jesus viesse até ele e pusesse a mão sobre o seu servo e o curasse. Porém, a Bíblia diz que antes de Jesus chegar, ele envia seus amigos até Jesus com a seguinte palavra: que ele não se sentia digno de receber Jesus
em sua casa. Por isso ele dizia que Jesus somente dissesse uma palavra que bastaria e o seu servo seria curado. E a Bíblia diz que Jesus fica admirado, Jesus fica alegre de ver uma fé tão autêntica e tão profunda e grande. E Jesus concede a palavra ao pedido deste centurião e o seu servo foi curado. E logo após este grande milagre, a Bíblia diz que Jesus se desloca com seus discípulos e uma grande multidão até a cidade de Naim. E quando Jesus se aproxima da entrada da cidade de Naim, a palavra de nosso Deus diz que havia ali um cortejo fúnebre, aonde o filho de uma viúva havia ido a óbito. E a Bíblia diz que eles estavam a caminho do cemitério para enterrar este homem, sepultar este homem. E a palavra de Deus diz que Jesus se aproxima deste cortejo e Jesus, ao ver a dor desta viúva de Naim, Jesus se comove, Jesus se compadece e Jesus dá uma palavra de consolo para esta mulher. E a Bíblia diz que Jesus diz para ela, não chores. E a Bíblia diz que Jesus, logo após dizer esta palavra para esta mulher, para esta viúva de Naim, que havia perdido o seu filho, a palavra de Deus diz que Jesus se aproxima do caixão e toca no caixão. E aqueles que levavam o caixão pararam e Jesus dá uma ordem a este morto, na seguinte palavra, moço, eu te digo, levanta-te. E a palavra de Deus diz que imediatamente o que estava morto sentou no caixão e começou a falar perfeitamente. E aqueles que estavam ali, tanto a multidão que veio com Cristo, os seus discípulos, e a multidão que acompanhava esta viúva no cortejo até o cemitério, a palavra de Deus diz que eles ficaram maravilhados, ficaram com medo com aquele grande milagre que Cristo havia feito na vida desta mulher que estava ali de luto, que as suas esperanças haviam se esvaído. Jesus fez um milagre ressuscitando o seu filho que já estava no cenário de ser sepultado e para ele havia chegado ao fim. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus chega num cenário, ainda que seja o fim, ele coloca um ponto final na realidade e estabelece uma nova realidade, porque este Deus é um Deus que ainda faz milagre. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que a multidão que estava ali ficou com medo, e todos glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e essa notícia se propagou pela Judéia e por toda a região ao redor. Aleluia, glória a Deus, porque quando Deus ele chega, ainda que o cenário seja de morte, esse Deus é o Deus que matou a morte, esse Deus é o Deus que tem poder sobre tudo e não há nada impossível para ele. Aquilo que é o teu impossível, aquilo que é o teu sobrenatural, é o natural de Deus, é o possível de Deus. O que nós precisamos é colocar a nossa fé neste Deus que ainda faz milagre. A palavra do nosso Deus aqui deixa claro que Cristo foi até Naim. Jesus, ao chegar em Naim, que ele vê esta mulher numa situação de tristeza, onde o cenário da vida dela era um cenário de morte, Jesus ele se aproxima dela e consola ela. E da mesma forma, você que está aí passando por tribulação, situações difíceis na sua vida, talvez o luto não é a perda de um ente querido, esta pessoa não chegou a morrer, mas talvez o luto na sua vida é um divórcio que tem permeado a sua casa. E você se pegado nesta situação de já estar ao ponto de assinar o documento de rompimento, de ruptura na sua aliança conjugal, no seu casamento. Mas eu quero dizer para você, nesta palavra, que Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo ainda faz milagre. Jesus Cristo ainda restaura vidas. Jesus ainda chama à existência as coisas que não existem como se já existissem.
Este é o Deus que eu creio, e este é o Deus que você crê. O que eu e você precisamos fazer é depositar a nossa fé neste Deus, crer. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que Ele é fiel para fazer. Então você precisa crer. Você precisa crer, e se você crer, Jesus vai revogar este decreto de divórcio na tua casa, na tua vida, e Ele estabelecerá o seu plano original. Ele não permitirá que o inferno saia ganhando, que o inimigo saia ganhando, mas que pelo contrário, Satanás terá que bater em retirada, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E talvez o luto que você está enfrentando na sua vida não é um divórcio, mas é um desemprego, aonde você já colocou currículo em várias empresas e todas você encontrou a porta fechada. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo ainda abre porta. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a chave que abre e fecha está nas mãos de Cristo. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Ou seja, a porta que Jesus abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Então, se você está passando por este luto, por essa tristeza, pela essa realidade do desemprego na sua casa, na sua vida, clame a Jesus, porque este Deus é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, esse Deus é o mesmo que abriu o Rio Jordão, e Ele ainda continua abrindo rios nas nossas vidas, para que nós possamos passar. E este Deus é o mesmo que nos dá os tesouros das trevas, Ele nos abre porta aonde não há paredes, Ele cria o ambiente, Ele cria situação para abençoar aqueles que estão dentro do escopo, do bojo, do propósito da vontade dEle. E nós precisamos crer neste Deus, nós precisamos depositar a nossa fé neste Deus. Talvez o luto que você está passando não é um divórcio, não é uma morte de um ente querido, não é um desemprego, mas é o luto de uma enfermidade, aonde você já passou por vários lugares, por vários médicos, e a resposta é a mesma, não tem solução. Eu quero dizer para você nesta palavra, Jesus Cristo é a solução. Jesus ainda faz milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então clame por Jesus. Jesus fará o milagre. No caso desta viúva de Naim, ela não teve que ir até Jesus, ela não teve que clamar a Jesus, mas talvez no seu caso seja diferente do caso dela. Você tenha que orar, você tenha que clamar, e Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor, porque Deus, Ele se compadece de um coração quebrantado e contrito, arrependido, que entende que a resposta não está nas mãos do homem, a resposta não está nos bens, nas circunstâncias, a resposta está naquele que venceu a morte, a resposta está no Cristo vivo, que morreu sim, mas que ressuscitou e agora está vivo para todo sempre. E é este Deus que nós clamamos, é neste Deus que nós cremos, que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então você está passando por este cenário de enfermidade na sua vida. Então, no final deste vídeo, nós vamos unir a nossa fé, e Jesus fará o milagre da cura. A cura divina virá sobre você, e você vai vir aqui contar o seu testemunho que Jesus tocou na sua vida e a enfermidade teve que bater em retirada. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e com as suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós precisamos crer neste axioma da palavra de Deus, crer nesta verdade, porque a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela sai e não volta vazia, mas ela cumpre com êxito o propósito da sua missão. Então nós precisamos e devemos clamar a este Deus que é todo poderoso, que possui todo o poder para fazer aquilo que Ele deseja, da forma que Ele deseja, no tempo que
que Ele quer e da maneira que Ele quer. A nossa parte é somente crer e confiar que este Deus é Deus e faz milagres na vida daqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Voltando aqui ao texto, Jesus, ao se aproximar desta mulher, Jesus ele se compadece dela. E Jesus profundamente libera uma palavra de cura sobre esta mulher. Porque quando Cristo usa aqui a expressão não chores, Jesus está liberando a palavra de consolo para esta mulher. Não é uma palavra clichê que a gente fala porque não tem o que falar. Não, Jesus disse não chores, porque Jesus sabia exatamente o que ele estava prestes a fazer. E o que Jesus estava prestes a fazer era ressuscitar o filho desta viúva e entregar nas mãos dela o seu milagre ressuscitado, e a alegria voltaria à casa dela, à vida dela. Então, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto? Primeiro ponto, nem sempre nós precisaremos ir a um ambiente físico para clamar a Jesus, para que ele faça o milagre. Porque tem momentos na nossa vida que o próprio Cristo vem até nós e nos toca e faz o milagre. Segundo princípio, Jesus ele se compadece das nossas dores, das nossas tristezas. Terceiro princípio, Jesus é aquele que remove o cenário da tristeza para estabelecer a alegria que está nele, que vem dele. Quarto princípio, Jesus é aquele que muda o cenário de morte e estabelece a vida. Porque a palavra de Deus diz, no prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, ali no prólogo, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria, a vida estava nele, e ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é este que é a luz, Jesus é a vida, e por ele ser a vida, ele revoga o decreto de morte para estabelecer a sua vida na vida daqueles que ele quer e que ele deseja. Quinto princípio, a tua tristeza se transformará em alegria. Amém? Sexto princípio, o seu milagre se transformará em glória para Deus, porque tudo que Deus faz tem este propósito e este objetivo de glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Sétimo princípio, o teu milagre deixará as pessoas que estão na sua geografia pasma com aquilo que Deus fará na sua vida. Amém? Oitavo princípio, quando este milagre chegar, não esconda, mas deixe que ele seja divulgado por aqueles que estão à sua geografia, para que o nome de Deus seja glorificado e através do milagre que Jesus fazer na sua vida, outras pessoas sejam impactadas e impulsionadas a crer neste Deus que ainda faz milagres. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você que está passando por luto no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Então eu quero orar por você para que Deus estabeleça na sua vida os decretos e os desígnios que Ele já projetou para a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, bendito é o teu nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã e grande a tua fidelidade. Ó Pai, toca agora nesta pessoa que está com luto na sua alma. Ó Deus, na vida desta pessoa que perdeu o seu ente querido. Ó Deus, abre porta de emprego para esta pessoa. Ó Deus, cura ela da depressão, ó Pai, em nome de Jesus.
Jesus. Ó Deus, que nesta família que o divórcio tem permeado, ó Deus, que esse decreto seja revogado e o teu plano original seja estabelecido novamente para o louvor da tua glória nesta família. Senhor, nós te bendizemos. Ó Pai, eu oro por cura divina sobre esta pessoa que está enferma. Ó Deus, essa pessoa que está sentindo dor nas suas costas. Ó Deus, na sua mente, ó Pai, na sua cabeça. Ó Deus, no peito, sentindo opressão, dores, Senhor. Eu oro para que a tua cura divina seja estabelecida na vida dela, para o louvor da tua glória. Eu oro para que esta palavra saia e cumpra com propósito. Saia e cumpra o propósito, Pai, pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Tu és o Deus santo, Deus digno de receber adoração, de receber o louvor, porque tu criaste todas as coisas para o louvor da tua glória. Ó Deus, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou, o Senhor continua fazendo milagre. Tu é um Deus transcendente, mas também é imanente, que se relaciona com suas criaturas, com seus filhos, e que se compadece do humilde e do contrito de espírito. Ó Senhor, assim como tu se compadeceu na vida desta viúva, ó Pai, trazendo vida no cenário da vida dela, que era um cenário de morte. Ó Deus, traz vida nestas famílias, traz vida na vida destas pessoas agora, traz vida na vida dos meus irmãos que vão ouvir esta palavra, que estão ouvindo esta palavra. Ó Deus, que seja impactado pelo poder da tua glória, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilhe para outros, para que ele seja tocado e ministrado pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Amém?